Notícia bombástica. Político do PT acabou de ser preso agora, neste exato momento, gente, tá? Político do PT, faço questão de frisar, PT, partido do Lula. Político do partido do Lula, do PT, acaba de ser preso agora, neste exato momento. O PT, a esquerda, o Lula. Gente, essa notícia devastou a esquerda agora, neste exato momento. A casa caiu, finalmente, e eu vou trazer todos os detalhes dessa bomba. Ah, já tá em dúvida, Fabiana, qual é o motivo que esse político do PT acabou de ser preso? Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, corrupção, é um monte. Meu Deus do céu, a casa caiu pro petista, finalmente eu vou trazer essa bomba nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Gente, além dessa, outras várias informações, tá? A gente tá aí no meio de uma Copa, todo mundo tá aí falando, Fabiana, acelera, dá logo as notícias, eu tô aqui acompanhando os vídeos aí da Copa, né? Vamos, rápida, breve, objetivo. Um pedido de vocês aqui que pra mim não é um pedido, gente, é uma ordem. Então não vou dar spoiler de tudo que eu vou trazer. É uma notícia mais bombástica que a outra que eu vou trazer para vocês. Se der tempo, nós vamos falar sobre a treta também da Michelle Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, que tem uma questão muito importante que eu preciso trazer para vocês aqui sobre essa questão da Michelle e do Flávio Bolsonaro. Se der tempo. Porque aqui, gente, é muita notícia terrível pro Lula, pro PT, que eu vou trazer aqui nesse boletim. Eu tenho certeza que todos vocês vão ficar extremamente chocados. É bomba, gente, tá? Bomba, bomba, bomba. Uma atrás da outra. O Lula tá num completo desespero. Gente, mas é um combo de notícia terrível pro Lula. São várias notícias terríveis pro Lula que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Por isso que eu não sei se vai dar tempo da gente falar sobre a treta da Michelle e do Flávio. É muita notícia terrível, notícia ruim. Lula recebeu péssimas notícias agora há poucos instantes, notícias terríveis, e vocês vão entender porque é que eu estou dando esse alarde aqui no início. Antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. O grande aliado histórico de longa data do Lula, Jacques Wagner, caiu. Jacques Wagner deixa a liderança do governo Lula em meio a caso Master. É isso aí, gente, tá? Reuniões e reuniões em cima de reuniões, e Lula naquela sinuca de bico, não sabia como é que ia se livrar do Jacques Wagner, e o resultado foi esse. Basicamente, o Lula deu, ó, um chute na bunda do seu grande aliado histórico, Jacques Wagner. Porém, para ele não sair desmoralizado, para ele não sair, né, tão cagado, desculpem, né, o palavreado, né, mas o cara tá mais sujo que puleiro de galinha, né? Inclusive eu já trouxe informação aí para vocês de que integrantes dentro do governo Lula já consideram Jacques Wagner um morto político. Grandes integrantes do alto escalão do governo Lula já consideram ele politicamente, ele tá morto. Eles falam que o Jacques Wagner politicamente ele acabou. Não tem mais chance nenhuma de continuar na política. Não vai se eleger, possivelmente vai se tornar réu, vai ser condenado. Ainda mais se tratando de André Mendonça, né? Possivelmente vai ficar inelegível. E os aliados do Lula já vê ele como um morto político. Inclusive eu trouxe o vídeo aqui explicando o porquê desse morto político. Só que o desespero, né, dos aliados do Lula é que esse morto enterre o Lula também nessa cova. Esse que é o grande desespero. Então, a solução foi o Lula se livrar desse encosto, desse morto político, né, gente, tá? Como disse lá o jornalista Oineg lá na Band, né, que ele é considerado hoje um morto político. Ou seja, o Lula tava sem jeito de se livrar do Jacques Wagner, porque o Jacques Wagner é aquele cara, é aliado de longa data, segundo ele, quase 50 anos de parceria, né, política com o Lula. E o medo é que o Jacques Wagner fosse dispensado diretamente pelo, tipo assim, ó, descartado, igual um lixo descartável, sabe, pelo Lula diretamente, e ele se rebelasse contra o Lula e começasse a falar coisas que pudessem prejudicar o Lula. Esse era o grande medo. Então, eles acharam ali uma demissão honrosa. Cara, para você não ser demitido, expulso, pede para sair, porque é menos humilhante.
Então, esse foi o desfecho que foi o melhor desfecho que eles encontraram para essa triste humilhação, gente. Que fim triste, né, da vida política do Jacques Wagner. Porém, parece que a conta do cara tá abarrotada, né, de dinheiro. Segundo as investigações, muitos mimos, né, que ele recebeu do Daniel Vorcaro, apartamentos, nora dele recebendo 11 milhões do Vorcaro, apartamento de 2,5 milhões, depois comprou um de 9 milhões. O cara, também, gente, o cara nem precisa trabalhar mais, né? Segundo as investigações, é muito dinheiro, gente. É 11 milhões aqui, é 2,5 milhões de apartamento aqui, é 9 milhões. Isso porque deve ter muita coisa escondida que a Polícia Federal nem deve ter descoberto. Não descobriu ainda. Assim, gente, tá? E aí, o que é que vocês acharam desse desfecho? Vocês foram pegos de surpresa? Eu não, eu já tinha dito pra vocês que era isso que ia acontecer. O Lula não ia dobrar a aposta contra o Jacques Wagner. Ia lá, cara, você tá demitido, cai fora do meu governo. Ele não ia atiçar a ira do Jacques Wagner, sabendo que o Jacques Wagner sabe de muita coisa, né? Sabe de muita coisa, Jacques Wagner. Pois bem, essa foi a solução que o Lula encontrou para enxotar, igual um lixo descartável, Jacques Wagner, que serviu durante muitos anos o Lula, mas agora ele se tornou um problema, e quando um aliado se torna um problema, que pode vir a falar, que pode vir a arrastar o Lula também para dentro dessa cova, porque ele é considerado um morto político, né? Ele que é considerado um cara que sabe muita coisa, tem munição para derrubar a campanha do Lula. Essa foi a solução que o Lula encontrou. Sai assim, ó, sai pelas portas do fundo, mas assim, com pouco alarde. Pede para sair. É mais feio do que ser demitido, enxotado. Essa foi a solução que o Lula encontrou. E, você que tá aí do outro lado aí me assistindo, se você é um daqueles que gosta de ver petista se ferrando e se lascando, esse é um vídeo perfeito para você. Mas calma, ainda não é sobre a prisão. Político petista foi preso, mas essa notícia eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Porque aqui é outro petista que está se ferrando e se lascando. Pessoal, Cazé TV, vamos falar sobre o Cazé TV, que já teceu duríssimas críticas contra o Bolsonaro. O Cazé TV, ele não gosta do Bolsonaro, não gosta. E já falou mal do Bolsonaro aí, basta vocês dar um Google que vocês vão ver. Só que inclusive o ministro do Lula foi lá e elogiou o Cazé, né? Elogiou. Só que o Cazé tá com um grande problema aqui com o governo Lula, hein? Eu acho que ele não deve estar muito feliz com isso aqui, não. Governo Lula, por meio do Ministério da Justiça, manda abrir investigação contra o esquerdista Cazé TV por propaganda abusiva de bets em transmissão dos jogos da Copa. Pelo menos a gente interpreta que ele seja esquerdista, né? Não sei. Bom, tá aqui, ó. A informação aqui agora Deixa eu consertar aqui, gente, tá? Ó, tá aqui. Um comentário, ó. Ministro de Lula defende Cazé TV após boicote de bolsonaristas. Então fizeram uma piada lá no Cazé TV. Aí o Cazé TV levou um boicote dos bolsonaristas, mas, ó, o ministro aqui do Lula foi lá e defendeu o Cazé TV. Sim, gente, tá? Bolsonaristas já fizeram boicote ao Cazé TV por piadas que fizeram contra o Bolsonaro lá dentro do Cazé TV. Aí, agora, o Cazé TV, que teceu, né, lá no programa dele, houve muitas críticas contra o Bolsonaro, hoje não recebeu notícia boa. Ministério da Justiça abre investigação. Deixa eu melhorar aqui a manchete. Ministério da Justiça do Lula abre investigação sobre publicidade abusiva da Cazé TV em jogos da Copa. É o governo Lula indo para cima do Cazé. Meu Deus. O Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu investigação na última quarta para apurar a veiculação de ações publicitárias relacionadas a apostas de cota fixa durante transmissão de jogos da Copa do Mundo realizada pela Cazé TV no YouTube.
O despacho da pasta cita propaganda de diversas casas de apostas efetuadas pelo canal digital durante a transmissão dos jogos. É muita casa de aposta que esse homem está divulgando. E o governo Lula parece que não gostou. Segundo a peça, os elementos dos autos indicam a necessidade de aprofundamento na análise das práticas publicitárias com as normas de proteção e defesa do consumidor, especialmente no que se refere à eventual configuração de publicidade enganosa ou abusiva. A Cazé TV afirma que não foi informada sobre a investigação. Na terça-feira, questionado sobre a ação da deputada Érica Hilton sobre o assunto, a empresa afirmou que a campanha, com atenção, que está atenta e respeita o debate político público e propriedade, posse esportiva, mas que atua de acordo com as regras vigentes. Eles estão dizendo que estão agindo dentro das regras, pelas leis que foram criadas pelo Congresso Nacional. O governo Lula, a Érica Hilton, está vendo exageros, gente. Os jogos transmitidos aí da Copa é assistido por milhões. Principalmente quando é jogo do Brasil. É 14, é 15. Milhões de pessoas ali assistindo os jogos. E a todo momento, bet, jogo. Aí, o governo Lula tá indo pra cima do Cazé. A casa caiu aí pro esquerdista, né? E agora vamos falar sobre a prisão do... Mas antes de falar sobre a prisão do petista, calma. Prisão de político do PT. Mas antes eu vou trazer isso aqui. Aquela que idolatra o Lula, gente. Aquela que disse que quando viu o Lula na frente dela, ela disse que viu Jesus Cristo. Nossa, quando o Lula veio na minha frente, parece que eu vi Jesus Cristo. Ela disse que Lula é o pai que ela nunca teve. Ela disse que idolatra o homem. Ela disse que ama aquele homem. É Deus no céu, ele na terra. E em outra entrevista também ela disse que gosta de bandido, de advogar para bandido. Então ela que idolatra o Lula, petista, aqui fez o L, pediu voto pro Lula. Ela que tem milhões de seguidores. É uma notícia mais terrível que a outra aqui para lulista, para petista. OAB de São Paulo suspende registro de Deolane Bezerra por 90 dias. OAB suspendeu o registro dela, que é advogada, por 90 dias, gente. A situação tá triste. Decidiu suspender por 90 dias, a OAB de São Paulo decidiu suspender por 90 dias o registro da advogada da empresária e influenciadora Deolane Bezerra, suspeita de lavar dinheiro para o PCC. O órgão comunicou a decisão na última quarta-feira, gente, tá? A suspensão pode ser prorrogada por até 360 dias, quase um ano, gente. Período em que deve ocorrer o julgamento definitivo sobre a denúncia apresentada. Ou seja, por enquanto, Deolane, é 90 dias, mas pode ser por um ano, praticamente, 360 dias. Ou seja, a apoiadora aqui do Lula tá se ferrando e se lascando, hein, gente? Ultimamente aí, a defesa pediu soltura, foi negado novamente. Parece, gente, eu tô vendo aí na imprensa, tá? Parece que ela pode pegar aí até 40 anos de cadeia. 40 anos de prisão. É muito grave, tá? Tudo que estão encontrando contra ela. Muito grave. Lavagem de dinheiro pro crime organizado, PCC. Daí para pior, gente, tá? Eu ficaria aqui o dia inteiro mencionando as investigações que estão sendo feitas contra aí a petista. E não foi só ela de petista que se ferrou e se lascou, não, gente, tá? Teve aqui mais, ó. PT e PCC juntos? PT e PCC juntos? Vereador do PT é preso por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC. Mais petista envolvido com o PT. Porém, aqui é político do PT, Vamos entender que essa bomba que atingiu o PT em cheio de novo. Começar com a operação que está acontecendo nesta manhã, que levou para a cadeia o vereador Senival Moura, do Partido dos Trabalhadores. Ele que é vereador em São Paulo e está sendo acusado pela polícia, pelo Ministério Público, de fraude em licitação na questão dos ônibus urbanos e também de lavagem de dinheiro. Essa é a acusação contra o vereador. O repórter Guilherme Oliveira está acompanhando a operação, fala conosco ao vivo, direto do Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado.
porque o PCC também faz parte dessa investigação da polícia e do Ministério Público. Quais são as últimas atualizações da operação, Guilherme? Conta pra gente, bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia para você, para os colegas de bancada, para quem nos acompanha na Bandeirantes e na Band News TV. Vereador do PT, Senival Moura, já está aqui no DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, que fica na zona norte da capital paulista. Por se tratar de um vereador, a viatura chegou por trás da sede do DEIC, não aqui pela frente, como costuma acontecer em grandes operações aqui em São Paulo. Neste momento, grande presença da imprensa aqui acompanhando essa operação da Polícia Civil e também do Ministério Público de São Paulo, uma investigação que começou em 2020 com a morte do então presidente da Transunião, que é uma empresa de ônibus do transporte coletivo aqui em São Paulo, o Adalto Soares, ele que foi executado. A partir daquela morte e a investigação por parte da polícia e do Ministério Público, houve a descoberta de um grande esquema de lavagem de dinheiro da Transunião com o PCC, que é a maior organização criminosa aqui no estado de São Paulo. E segundo as investigações, o vereador Senival Moura do PT, ele seria o articulador político desse grupo. Ele que fazia a intermediação entre o PCC, também a cidade de São Paulo e essa empresa do transporte público da capital, a Transunião. Resumindo para você, gente, tá? Essa é a pior notícia pro Lula, gente. O Lula já tá lá enrascado, né? Lascado e ferrado com Jacques Wagner. Aí acontece o quê, gente, tá? Mais político do PT envolvido em escândalo de corrupção, lavagem de dinheiro. Vereador do PT preso. Vereador do PT, do partido do Lula, acaba de ser preso por suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento com o PCC, gente, tá? E o Lula vai lá nos Estados Unidos para tentar blindar o PCC e o Comando Vermelho. Oh, meu Deus do céu, o Lula não dá uma dentro, né, gente? E aí, gente? É a pior notícia pro Lula. Em plena campanha, o Lula tá todo vapor, fazendo campanha e quer se perpetuar no poder. Aí vem uma notícia bombástica dessa, né? Político do PT, do Lula, acabou de ser preso. É a pior notícia pro Lula mesmo, né? Meu Deus do céu, o Lula tá ferrado e lascado. Péssima notícia pro Lula é o ex-governador Antony Garotinho, que acabou de explodir uma bomba, gente, tá? Segundo o Antony Garotinho, ministro André Mendonça pode decretar a prisão a qualquer momento do diretor-geral da Polícia Federal do Lula. Segundo Antony Garotinho, o André Mendonça pode decretar a qualquer momento a prisão do diretor-geral da Polícia Federal indicado pelo Lula, o Andrei Rodrigues. Gente, é uma bomba atômica. E de quebra, ele teve acesso, gente, aos detalhes, nos mínimos detalhes de tudo o que aconteceu durante a mega operação da Polícia Federal na casa do Jacques Wagner e no escritório do Jacques Wagner. O desespero, gente, tomou conta do Jacques Wagner. Parece que ele tentou pedir ajuda. Gente, o homem desesperou na hora que a Polícia Federal, ó, bateu na porta dele. Vejam só. Um diretor da Polícia Federal ser preso por obstrução de justiça. Quando o Jacques Wagner espantou, a polícia já estava no apartamento dele, arrombou a porta e tirou ele da cama. Ele estava dormindo, segundo ele, a porta do quarto fechada, não ouviu a Polícia Federal fazer o famoso toque-toque. A polícia teve que arrombar. Então ele questionou, não devia ter questionado, e a Polícia Federal, ela não tem que estar subordinada à ordem de ninguém. Ela tem que cumprir a determinação da justiça. Mas o Jacques Wagner achava que se tivesse qualquer coisa contra ele, ele seria avisado, mas não foi avisado. Aí foi cobrado o Lula. Segundo o Jacques Wagner, o Lula ligou para ele prestando solidariedade a ele. Ele perguntou, mas Lula, o diretor-geral não te avisou nada? Não, muitos não. Aí o que corre em Brasília é que uma ala importante e grande do PT está muito irritada com o diretor-geral e chegou a pedir a cabeça dele. Mas o Lula preferiu manter o diretor-geral e tirar os policiais do Supremo Tribunal Federal. Esses órgãos já estão recebendo os ofícios do Ministério da Justiça, mas a grande maioria, a maior parte desses órgãos
está com o pé atrás, com a reticência, dizendo que eles não querem devolver esses delegados, porque pode atrapalhar o fluxo da segurança pública e os processos em andamento. Por que disso? Porque esses delegados que estão cedidos, cerca de 50, estão, por exemplo, no COAF, na ABIN, no Ministério da Fazenda, no STJ, na DPU, Defensoria Pública da União, tem também no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e até também no Supremo Tribunal Federal. São 6 delegados ali trabalhando em gabinetes, por exemplo, até do ministro André Mendonça e do ministro Alexandre de Moraes. Qual é, na visão de algumas pessoas próximas, muito próximas ao ministro André Mendonça, a decisão que ele pode tomar em relação ao que ocorreu? Olha a gravidade da situação que pode ocorrer. Ele está entendendo que a alegação dada pelo diretor-geral não é verdadeira. Porque o diretor-geral alegou que os policiais que estão sendo retirados do Supremo estão saindo de lá porque o governo agora quer priorizar o combate ao tráfico de drogas, ao narcotráfico. Ninguém vai acreditar que depois de uma operação do tamanho da do Banco Master, em andamento, logo depois da casa do líder do governo ter sido visitada, os policiais tenham sido tirados para combater o narcotráfico. Nada disso. Todo mundo sabe que foi retaliação ao ministro André Mendonça. E o que corre em Brasília? Muita atenção, porque essa notícia, se ela se confirmar, vai gerar uma crise institucional sem tamanho. O ministro André Mendonça vai solicitar o retorno dos mesmos policiais. Não vai aceitar outros. Ele quer os mesmos policiais. Que os policiais já tinham ganho a confiança dele. Ele não quer que esses policiais sejam alterados e colocar lá dentro gente que seja da confiança do senhor diretor-geral da Polícia Federal. Se isso não ocorrer, na visão de pessoas próximas ao ministro André Mendonça, ele vai entender que o diretor-geral da Polícia Federal está praticando obstrução de justiça e pode determinar a prisão do diretor-geral da Polícia Federal. O senhor sabe o que isso significa? Uma crise sem tamanho. Um diretor da Polícia Federal ser preso por obstrução de justiça. Porque ele está entendendo, pelas informações que chegaram até ele, que os policiais foram advertidos, foram até mesmo usar a palavra certa aqui para depois não dizer que eu estou inventando palavra, foram repreendidos porque não avisaram ao diretor-geral da operação na casa do Jacques Wagner. Então, eles vão para a Polícia Federal, mas vão ficar na geladeira. Já foram retirados, já chegou o ofício. André Mendonça pediu que nada fosse dito a ninguém para evitar vazamento da operação. E os policiais cumpriram a determinação do ministro. Não comunicaram a ninguém. O clima no Supremo já é terrível. Há um desconforto geral de 2 ministros com o André Mendonça. O ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes. Os 2 praticamente se dirigem ao André Mendonça de uma forma descortês. Nossa, gente, que notícia explosiva. Antony Garotinho, gente, tá? É macaco velho da política. Macaco velho, gente, é um ditado que a gente usa aqui em Minas Gerais, né? Macaco velho da política, é experiente na política, tem contatos ainda com grandes autoridades de Brasília, por ter sido governador, por ter sido deputado. Ele tem contatos com grandes autoridades, não só da política, mas também do judiciário. E ele descobriu, gente, que durante a mega operação da Polícia Federal, na casa do Jacques Wagner, o Jacques Wagner ficou extremamente furioso, ficou revoltado. Ou seja, o maior amigo do presidente da República, o maior aliado político do presidente da República, ele se considera, assim, um dos maiores aliados do Lula. Na cabeça dele, ele pensou assim, gente, o maior aliado do presidente da República, estou sofrendo busca e apreensão da Polícia Federal. Como assim?
Parece que, segundo o Antony Garotinho, ele descobriu que o Jacques Wagner ficou revoltado e furioso. Né? E na primeira conversa com o Lula, uai, Lula, como assim? Como assim, cara? Polícia Federal na minha casa, no meu escritório, às 6 horas da manhã, me acordando, invadiu, pá, quebrou, invadiu minha casa. Que é isso, Lula? Você não ficou sabendo, Lula? Ninguém te avisou? Ué, e o André Rodrigues, o seu diretor lá que você indicou na Polícia Federal? Acho que ele deve ter falado assim, pra que esse diretor presta? Isso aqui já é um pensamento solto, gente, na opinião. Então, gente, segundo o Antony Garotinho, que ele teve acesso às informações, né? O Jacques Wagner ficou pistola, furioso com tudo que aconteceu. E cobrou explicações do Lula. Que é isso, Lula? Você não foi avisado? E parece que o André Mendonça deu um nó. Jogada de mestre do André Mendonça, porque o André Mendonça já tinha dado ordem. Isso aqui, gente, não é de agora, tá? Isso é lá de trás. O André Mendonça já tinha dado ordem para que as futuras ações, né, os desdobramentos das investigações, não fossem repassados para a cúpula da Polícia Federal. Nitidamente mostrando desconforto, nitidamente mostrando que não confia na cúpula da Polícia Federal. Porque a cúpula da Polícia Federal é indicada por quem? Pelo Lula. Hierarquia, né? Lá em cima no topo tá o ministro da Justiça, abaixo vem o diretor-geral da Polícia Federal, hierarquia. Quem que comanda, quem que indicou? O Lula. Lula indica o ministro do ministro da Justiça, que comanda, né, o diretor da Polícia Federal. É hierarquia. Hierarquia. Então, lá embaixo estava o ministro André Mendonça. Ele falou, olha, não é para passar, senhores policiais federais, senhores delegados, não é extremamente importante, não é. Isso é uma ordem do ministro André Mendonça. Ordem do ministro André Mendonça. Não é para passar informações para André Rodrigues e para o ministro da Justiça, porque pode parar onde? Lá no Lula. E essa operação da Polícia Federal contra o Jacques Wagner poderia nem ter acontecido. Poderia nem ter apreendido tudo que eles apreenderam. Celulares, computadores, laptops e notebooks. O que aprenderam. Deu para vocês entenderem por que o ministro André Mendonça deu aquela ordem há um tempo atrás? Faz todo sentido agora. O quebra-cabeça começa a se montar. E esse foi o motivo do desespero. Agora, a notícia mais bombástica que o Antony Garotinho descobriu é que ele apurou que o ministro André Mendonça pode, tá, decretar até prisão do diretor-geral da Polícia Federal, do André Rodrigues, se ficar comprovado que houve obstrução. Obstrução, interferência, nesse sentido, ingerência, algo nesse sentido. Se o André Mendonça sentir o cheiro, se alguém provar para ele que houve obstrução, ele pode decretar a prisão do diretor-geral da Polícia Federal. Gente, vai abalar a República. Se uma coisa dessa acontecer, vai abalar a República. Desculpe por estender um pouco nesse assunto aqui, porque é muito grave. Aí vocês pensam assim, Fabiana do céu, mas será que vai piorar para o Lula e para os petistas? Sim. Porque daqui a pouco eu vou trazer uma notícia mais bombástica ainda. Político do PT acabou de ser preso agora. Calma que daqui a pouco eu vou trazer mais essa bomba também para vocês. Porque agora, gente, tá? Deixa eu trazer aqui esse vídeo, que eu acho que essa treta aqui, muita gente está acompanhando a treta, né, da Michelle Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. A esquerda tá, ó, batendo palma, briguem, se lasquem, pessoal da direita. A esquerda tá comemorando, né, essa treta aí entre o Flávio e a Michelle Bolsonaro. Só que eu descobri uma coisinha sobre essa questão que eu vou trazer, se der tempo eu vou trazer aqui nesse boletim para vocês. Porém, gente, o que a esquerda eu acho que tá se fingindo de cegos é que tem treta também aqui dentro da esquerda, ó, de extrema esquerda. Treta envolvendo a bajuladora, né, a lambedora de botas do Lula, a Érica Hilton. Tem treta dentro da extrema esquerda também. Vocês querem saber?
Assistam. Você viu o bafafá entre a Erika Hilton e o PSOL? Ela tá reclamando que vai receber pouco dinheiro para bancar sua campanha de deputada federal em São Paulo. Deu o exemplo da Manuela Dávila, que acabou de entrar no partido e supostamente receberia o dobro. São R$2.300.000 do pagador de impostos para socialista fazer campanha, mas ela ainda assim vai a público reclamar que é pouco. Mas o mais importante da história tá passando batido. Erika atribuiu a diferença a privilégios de pessoas brancas e cis. Peraí, então o PSOL tá dando menos dinheiro para ela por ser racista e transfóbico? Fica pior quando você percebe que existiam infinitas formas de reclamar, mas Erika escolheu justamente a cartada da raça e do gênero sem nenhum motivo. É isso que a ideologia woke faz com as pessoas. Agora, pensa numa situação cotidiana. Um colega interrompe você, um motorista fecha o seu carro, um comentário acaba soando infeliz. Qualquer uma dessas situações pode ser interpretada como preconceito baseado em identidade, se a pessoa quiser. Se eles não presumem boa fé, nem entre eles, imagina com você que eles odeiam. Erika Hilton é uma demonstração de como uma sociedade estruturada sobre essa ideologia é simplesmente inviável. E é justamente por isso que eles a defendem. Parece até algo estrutural, né, gente? Tá? Parece uma coisa que vem de berço. É surreal, né, gente? Qualquer coisa que aconteça que eles não gostem, ai, é porque eu sou negra, ai, é porque eu sou isso, é porque eu sou trans, eu sou o quê? Parece até estrutural, gente, tá? Ou seja, não é só dentro da direita que acontecem tretas, né? É, gente, dentro da esquerda também acontecem muitas cositas.